Olá! Nesta análise, vamos mergulhar nos argumentos de uma obra de propaganda brasileira de 1937. É importante deixar claro, o objetivo aqui é puramente analítico. A gente vai entender a estrutura dessa retórica para aprender a reconhecer como discursos de ódio são construídos passo a passo. Para a gente entender como essa propaganda funciona, vamos seguir a lógica do próprio livro. Primeiro, o contexto da época. Depois, a gente vai ver como ele define um suposto problema, como ele constrói uma teoria da conspiração em cima disso, justifica o ódio como se fosse uma defesa e, por fim, apresenta uma solução bem alarmante. Então, vamos lá. Tudo começa com o contexto. Para entender o impacto de um documento como esse, a gente precisa voltar no tempo, para o Brasil e para o mundo, de 1937. O livro em questão é A Questão Judaica, publicado em 1937, de autoria do padre J. Cabral. Mas, olha, uma peça-chave aqui é o prefácio, escrito por ninguém menos que Gustavo Barroso, uma das principais lideranças do integralismo brasileiro. Isso, de cara, já posiciona a obra no centro do movimento fascista aqui no Brasil naquela época, um período de extrema polarização política. E o prefácio já entrega a estratégia central. Barroso tenta reenquadrar o antissemitismo. Não é apresentado como o ódio puro e simples, mas como uma reação social instintiva. É exatamente aqui que a semente da teoria da conspiração é plantada. A ideia de um plano de dominação mundial que, curiosamente, usaria tanto o capitalismo quanto o comunismo. Partindo dessa premissa de que existe uma conspiração, o livro começa a definir seu alvo. Afinal, o que seria essa tal questão judaica na visão do autor? O argumento principal é esse conceito de Estado dentro do Estado. A tese é a seguinte: o povo judeu seria uma nação à parte, que não se integra, que não se assimila, agindo como um corpo estranho e desleal dentro dos países. Essa é uma tática clássica para se criar a figura de um inimigo interno. E para dar uma aparência de legitimidade a essa tese, o autor usa uma técnica retórica muito comum. Ele pega vozes da própria comunidade judaica e as utiliza a seu favor. Uma citação atribuída ao Dr. Leopoldo Kahn, por exemplo, é usada para passar a impressão de que os próprios judeus confirmam essa ideia de separatismo. E essa ideia é martelada de novo. Outra citação, essa atribuída a Louis Brandeis, é usada para reforçar o mesmo ponto, a de que a identidade judaica se sobrepõe a qualquer lealdade nacional. O objetivo é claro, pintar um quadro de uma lealdade única, exclusiva e, portanto, suspeita aos olhos dos outros. Bom, uma vez que o inimigo foi definido, o passo seguinte da propaganda é explicar como ele age. É aqui que o livro detalha o mecanismo dessa suposta conspiração judaica. Agora, o que é fascinante aqui é essa alegação paradoxal do livro. A obra argumenta que o povo judeu controlaria secretamente as duas contas, tanto o capitalismo internacional quanto os movimentos revolucionários criados para destruir o capitalismo. O banco e a célula revolucionária seriam, então, apenas duas ferramentas diferentes para o mesmo objetivo final. E essa citação amarra toda a teoria da conspiração. A alegação é que essas duas forças opostas, capitalismo e comunismo, são só instrumentos para um único fim, a destruição da civilização cristã. A conclusão que o autor oferece, portanto, é que para defender essa civilização seria preciso ser antissemita. É uma lógica bem perversa. Com a ameaça estabelecida, o passo seguinte da propaganda é justificar a hostilidade. O livro tenta, então, transformar o antissemitismo, tirá-lo do campo do preconceito e colocá-lo no campo da defesa social legítima e necessária. Então o livro se propõe a responder essa pergunta: por que existe o antissemitismo? A intenção aqui é apresentar uma justificativa para a hostilidade, disfarçando-a como uma reação natural, quase uma autodefesa. E o ponto crucial é esse. O livro lista uma série de características negativas e as apresenta como as causas do antissemitismo. Assim, a hostilidade não seria um preconceito, mas uma defesa da sociedade contra essas supostas características. É uma tática clássica e terrível de culpar a vítima pela própria violência que sofre. E essa frase ilustra perfeitamente a técnica da propaganda. Ao citar uma figura importante como Theodor Herzl, completamente fora de contexto, o autor tenta validar a sua tese de que o antissemitismo é uma consequência natural e inevitável do próprio comportamento judaico, não importa para onde o povo judeu vá. E depois de definir o problema, criar a conspiração e justificar o ódio, a gente chega na parte mais assustadora do livro: a proposta de solução. A solução proposta não é de violência física direta, mas sim de uma guerra psicológica, um plano de 3 etapas. Primeiro, esclarecer, ou seja, bombardear a população com propaganda.
Segundo, isolar, que é usar essa propaganda para criar um clima social insuportável. E o terceiro passo, expelir, seria consequência natural. O livro aposta que a própria população judaica fugiria por conta própria. E essa citação do prefácio resume a natureza insidiosa de toda a estratégia. A obra se gaba de que essa abordagem, a guerra psicológica, seria ainda mais eficaz e prejudicial do que um pogrom, que eram aqueles ataques violentos e massacres contra as comunidades judaicas na Europa. E terminamos com essa reflexão. Este documento histórico é um verdadeiro manual de como a propaganda funciona. Ela pega problemas sociais complexos e os transforma numa conspiração simples, com um inimigo muito claro. E ao criar esse inimigo, ela busca dar permissão social para o ódio.